internacional, e a gente fica muito feliz com isso, e iniciou a gravação, e caso vocês tenham algum impedimento de participar dessa gravação, porque a gente disponibiliza posteriormente para os alunos que tiverem interesse na temática, pelo projeto, né? Tecnologia de rede e a troca de saberes na formação da TO. Então, quem tiver algum impedimento, escreve ali no chat que a Indaiara fala ali com vocês. Então, vamos dar início. O intuito era conversar com o Douglas apenas com as minhas 4 estagiárias, porque o Douglas foi estagiário da gerontologia, aqui na Universidade Federal de Santa Maria, no ambulatório do USM 2303 da gerontologia e também no Vila Pianesa, onde as meninas estariam nesse momento, se não tivesse pandemia, lá, né? Então, o intuito é que o Douglas fale da experiência dele atual, né? E como foi importante para ele essa experiência na área da gerontologia, e que incentive vocês a correr atrás aí de estudar e de tentar se adequar a essa nova realidade, porque é muito importante para todos nós. Tá bom? Lucila, Douglas, olha a responsabilidade. Está aqui presente a minha professora, que fez eu existir, minha e da Mônica, que está lá em Portugal, que fez a gente existir apaixonado por gerontologia, Lucila Bonfim, maravilhosa. Espelho para uma vida inteira. Olha a responsabilidade, minha professora. Então, se eu sou formada há 22 anos, tu entende que isso é uma responsabilidade. Mas eu fico feliz, professora. Um beijo, Lucila. Eterna professora, merece o nosso eterno respeito, meu e da Mônica, que estamos aqui, com certeza. Um beijo enorme, Douglas, e eu fico muito feliz em convidar egressos da UFSM, porque eu gosto de valorizar a galera nova também, viu, Lucila? Pessoal aí que está na luta, na batalha pela nossa profissão e que atua também na área da geronto. Então, que coisa boa que vocês estão aqui. Boa tarde, meninas estagiárias. Era só para vocês e vocês estão vendo que tem uma galera, né? Então, obrigada pela participação. Douglas, te apresenta, diz um pouquinho da tua trajetória, que eu vou fechar meu microfone e minha câmera. Tá. Então, obrigado pelo convite, professora Keila. É um prazer estar falando com vocês. E no momento que alguém tiver alguma colocação, não tem problema em interromper. Então, eu vou me apresentar um pouco. Eu sou Douglas Vinícius Utsi, terapeuta ocupacional, formado pela UFSM em 2018. Como a professora Keila falou, também sou fisioterapeuta, me formei em 2012 pelo IES em Santo Ângelo. No ano seguinte, eu concluí a primeira especialização, que foi terapia manual, pela minha instituição. E aí, em meados de 2013, eu comecei a atender numa clínica. E aí eu tive algumas experiências boas e não tão boas. E uma delas me trouxe um pouco como posso dizer, preocupação com algumas profissões que circulavam a nossa vivência, e uma delas era a terapia ocupacional, que eu questionei algumas colocações de um profissional da TO, e ele me respondeu que quem saberia disso era ele, e que eu, enquanto profissional da fisioterapia, não devia questionar o referente a isso. E isso me fez querer seguir a carreira de terapeuta ocupacional, e na metade de 2014 ingressei para a TO, onde eu me formei na metade de 2018. No ano passado, comecei a fazer o MBA em Gestão de Pessoas pelo Unopar EAD, onde eu concluí agora nesse ano. Como vocês podem ver aí na projeção, eu fui um dos idealizadores do projeto do evento Viva Bem com a Idade que Tem, que surgiu na disciplina de TO em Geronto, que foi um projeto que acredito eu que tem rendendo bons frutos desde então. Coloquei alguns cursos complementares, formações complementares rápidas, que são interessantes as pessoas fazerem, porque a gente aparece muita coisa que a gente vê na graduação de uma forma diferente, que a gente acredita que não é tão importante, e nessas formações rápidas a gente vê que de fato elas agregam bastante, que é um curso de
psicopatologia forense, depois são ações estratégicas para a saúde da pessoa idosa, que fala bastante sobre uma articulação multiprofissional. A avaliação multidimensional da pessoa idosa também é muito interessante, porque a gente lida bastante com avaliação multiprofissional junto. Consegui, depois de 7, 8 anos tentando fazer a formação do CIF pelo COFITO, bastante concorrido, mas consegui finalmente. Fiz uma formação em caderneta de saúde da pessoa idosa, todas elas pela Fiocruz, pelo portal NaSUS, e o envelhecimento da população brasileira também pelo portal NaSUS, uma formação rápida. E tenho dois banners na JAI, junto com a professora Keila e os meus colegas de estágio, que são bem interessantes. Se alguém quiser dar uma olhada nos anais da JAI. Bom, minha atuação profissional, como eu falei, eu tive uma clínica de fisioterapia, atuei na cidade de Santo Cristo, que é a cidade que eu resido, e Alecrim, que é uma cidade que eu trabalho agora, mas que eu já trabalhei há um bom tempo atrás. Hoje, sou terapeuta ocupacional home care, faço atendimento domiciliar, alguns atendimentos domiciliares. Sou terapeuta ocupacional também num CAPS 1, aqui da região. Meu contrato é de 2 anos, a última data de trabalho vai ser no dia 20 de março de 2021. No ano passado, eu estava trabalhando em outro lugar, depois pedi demissão deste lugar e fui atrás de emprego na minha área. Encontrei uma vaga no NASF, na cidade de Alecrim, que é onde eu estou hoje, que é uma cidade que me recebeu pela 2ª vez. Foi muito bem recebido, por sinal. E então eu sou terapeuta ocupacional aqui no ESF, hoje ESF, antes eu trabalhava lotado no NASF, desde que foi encerrado o NASF nós somos transferidos para o ESF. Então vou falar de algumas particularidades dessa cidade, que é uma cidade muito interessante para quem gosta de gerontologia. Nós temos por volta de 6.700 habitantes hoje na cidade, e desses 6.700 habitantes por volta disso, nós temos mais de 1.500 habitantes com mais de 60 anos. E desses 1.500, nós temos por volta de 200 habitantes com mais de 80 anos. Então, nós temos por volta de 200 habitantes que são super vulneráveis, que são super idosos, e nós temos uma população de aproximadamente 510 a 530 pessoas que são pré-idosos, que são adultos idosos entre 55 e 59 anos. Então, nós temos bastante adultos que estão virando idosos em curto prazo de tempo. Nós temos nesse ESF aqui um programa que é o chamado Programa Saúde na Hora, que algumas cidades estão adotando. O nosso programa começou em novembro do ano passado, uns dias antes de eu chegar aqui, onde nós abrimos às 7 horas da manhã e fechamos às 7 horas da noite, sem fechar ao meio-dia. Nossa equipe multiprofissional, como vocês podem ver, é bastante grande. Nós temos médicos, 4 clínicos gerais, um pediatra, 3 enfermeiros, 5 técnicos em enfermagem, 3 odontólogos, 3 auxiliares de saúde bucal, um psicólogo, uma nutricionista, um físio, um DO, uma fono. Nós temos 9 pessoas do administrativo. Nós temos 3 atendentes de farmácias, 2 visitadoras do PIN, 2 agentes de endemias, uma pessoa lotada na vigilância sanitária, 17 agentes comunitários de saúde e 3 profissionais de limpeza. Nós temos 2 áreas do município hoje que não são abrangidas pelo agente comunitário de saúde, o que é bastante raro acontecer. Tem cidades que são bem menos abrangidas do que aqui. E isso eu gosto de retratar, que são poucas as cidades que acontece isso, onde o município quase todo é abrangido por agente comunitário de saúde, que as visitas acontecem de fato. Muitas cidades, as visitas acontecem só no papel, onde as pessoas vão lá uma vez a cada 4, 5 meses e coletam a assinatura da pessoa, como se ela fosse todos os meses ou a cada 15 dias. Mas isso não acontece. Aqui, acontecem as visitas mensalmente, pelo menos mensalmente. Bom, entrando um pouco na avaliação mesmo, eu gosto de retratar que a primeira parte que a gente tem que avaliar mesmo é toda a construção do setting terapêutico. O que seria a construção do setting terapêutico? É tentar conhecer um pouco dessa pessoa,
para te tentar ver o tipo de fala que tu vai utilizar com essa pessoa. Pessoa um pouco mais culta, um pouco menos culta, um idoso, uma criança, montar a sala. Eu aqui na minha sala tenho brinquedos em toda a volta, então eu sei que depende do tipo do idoso que eu vou atender. Se é um idoso com grau elevado de Alzheimer, eu preciso retirar os brinquedos porque vai perder foco e atenção, porque pode virar o olhar ou virar a atenção para essas coisas. Se é uma criança, dependendo da criança, eu vou colocar tudo para fora. Então, tudo isso, a gente precisa montar o setting terapêutico para fazer o atendimento. Outra coisa que eu gosto de fazer aqui, que são os contratos firmados, os horários fixados e fechados de forma que não são alterados. No momento em que eu atendo um idoso, digamos, eu vou atender o idoso na terça-feira de manhã às 8h15. É toda terça-feira de manhã às 8h15. Eu não costumo alterar o horário dele. Por quê? Porque vai virar uma rotina, eu preciso que isso faça parte da rotina dele. Porque, um idoso com Alzheimer, um idoso com uma demência, um idoso com AVE, ele vai acabando perdendo, mas eu preciso que ele tenha esse vínculo, que isso faça parte da vida dele. Que isso seja algo que pertença a essa rotina. E essa rotinização dos atendimentos é muito bom. Isso eu tenho percebido na minha prática. Construindo uma avaliação, as avaliações de papel mesmo. A anamnese, eu utilizo os dados de identificação do paciente. Eu tenho nome, telefone, endereço. Aqui eu utilizo qual é o agente de saúde. Aqui ele está lotado para eu saber qual agente de saúde que eu preciso avisar. A área que ele mora, por conta de referência, se um dia eu precisar realizar uma visita domiciliar com algum profissional da enfermagem, ou com algum médico, alguma coisa assim. Um familiar de referência também eu costumo colocar, se for necessário, principalmente quando é idoso ou criança. Eu utilizo a palavra diagnóstico, eu gosto de ter um diagnóstico preciso do que a pessoa tem, caso ela tiver um quadro fechado, e as medicações que a pessoa utiliza. O porquê das medicações? Para saber o horário que eu vou marcar, digamos, a pessoa toma, supomos, toma um clonazepam de noite, ou toma um diazepam de noite para dormir. Eu sei que as primeiras horas da manhã, até por volta de 7h30, 8, até 9 horas da manhã, é uma pessoa mais sonolenta, então eu preciso encaixar o horário dela um pouco mais tarde para realizar o atendimento, ou no período da tarde, ou se ela toma, sei lá, uma clorpromazina, que é uma amitriptilina, também preciso encaixar o horário por conta disso e tudo mais, para pegar a pessoa um pouco mais ativa, não tão sonolenta. A história de vida. A história de vida na TO, na minha época de TO, de graduação, a gente aprendia a fazer uma coleta de história de vida lá no 3º semestre. É bom e é ruim a gente aprender a fazer uma coleta de história de vida tão cedo na graduação. É bom porque a gente vai se familiarizando, e é ruim porque a gente vê isso lá no 3º semestre, a gente vai utilizar novamente lá no 6º, 7º semestre. A gente acaba não aperfeiçoando até chegar na parte que tu vai realmente para a prática. Mas nessa história de vida eu gosto de saber, desde criancinha, desde que você lembra que existe. Quando era criança, o que gostava de fazer, o que não gostava de fazer, se brincava, se não brincava, se era uma criança arteira ou se não era uma criança arteira, se era um adolescente que saía, se não era um adolescente que saía, se era adolescente revolto, se não era adolescente revolto. Enquanto adulto, se trabalhava, quando começou a trabalhar, se nunca trabalhou, se teve algum vício, se não manteve algum vício, se foi casado, se não foi casado, fazendo uma coleta de história de vida bem completa. Quanto mais informações a pessoa conseguir me trazer, melhor. No queixa principal, vai muito de cada pessoa. Tem pessoas que elas vão dizer que elas não têm nada. Qual é a tua queixa principal? Não, eu não tenho queixa nenhuma, assim, eu não percebo nada. Aí, no decorrer da história de vida que ela vai te contando, ela vai relatando que ela percebeu que de um tempo para cá, que aconteceu tal e tal coisa, ela tem notado que ela está um pouco mais cabisbaixa, que ela está um pouco mais depressiva, ou que aumentou a ansiedade dela, e que daí, depois de um tempo, ela começou a se esquecer de algumas coisas e tudo mais, então ela vem trazendo na história de vida as queixas dela. De uma forma não, tipo, bom, eu estou sentindo isso, isso e isso.
ela vem retratando aos poucos. Outra coisa que eu aprendi com a professora Rita, na disciplina de saúde mental, é o ecomapa e o genograma. São duas coisas muito importantes para nós. O ecomapa, para a gente saber quem são as pessoas, quem são os lugares que essa pessoa frequenta, quem faz parte da rede social dessa pessoa. Os lugares que ela frequenta, quando ela frequenta, qual é o grau de importância desses lugares para essa pessoa. Supomos, a pessoa vai na igreja uma vez por semana, ou vai no culto uma vez por semana. Para ela pode ser importante, mas daí a outra vai 6 vezes por semana no culto. É uma pessoa que vai ao SF todos os dias. Para ela é importante no SF, mas e por que ela vai no SF todos os dias? Porque o SF faz parte da vida dela, então tem um certo grau de importância. Por quê? Porque lá ela é ouvida, lá ela é escutada, lá as pessoas acolhem ela, e assim ela vai seguindo. E o ecomapa é uma coisa que a gente precisa colocar nas nossas avaliações. A gente acaba, às vezes, não utilizando ele, deixando ele de lado. A gente tem um diagrama para a gente saber as relações que essa pessoa mantém dentro da própria família, com quem que ela mora, quais são as pessoas da família que ela mantém um vínculo maior ou menor, essas relações que ela tem dentro do vínculo familiar. Outras avaliações que eu realizo, e que eu gosto de realizar, são as avaliações visuais. São as avaliações que a pessoa apresenta no momento que ela está conversando comigo, no momento que ela entra aqui. Que é uma avaliação de postura, se essa pessoa senta com os ombros para frente ou senta com os ombros para trás, se ela senta cabisbaixa ou se ela senta com uma cabeça mais elevada. Ela está lhe dizendo alguma coisa, ela está trazendo o que ela está sentindo nesse momento ou o que ela vem sentindo há bastante tempo. Isso é uma coisa legal para a gente analisar, assim como a marcha. Depois eu vou relatar um caso para vocês, que a marcha tem muito a ver. A marcha da pessoa, ela vai te dizer se ela está num período depressivo, ou se ela está num período de angústia, ou se ela está num episódio de exacerbação da vida, numa crise maníaca, ou se ela está muito tranquila. Então a gente consegue ver bastante, perceber o que ela está sentindo através da marcha. E as atitudes. As atitudes de quando ela te responde, ela senta para frente, ou quando ela te responde, ela senta para trás, ou quando ela pergunta, ela senta para frente. Como ela escreve, se tu vai fazer alguma atividade que ela precisa escrever, como ela pinta, se tu vai fazer uma atividade de pintura, como ela pega as coisas. Tudo a gente pode analisar e ir anotando, tu vai percebendo com o passar do tempo algumas diferenças nas atitudes dela. Às vezes ela fala gritando, às vezes ela te xinga, isso são tudo coisas que tu vai percebendo. Principalmente quando a pessoa tem algum transtorno mental junto. Indo um pouco, adentrando nas avaliações em específicas, uma das avaliações que a professora Keila nos apresentou no estágio mesmo, é o exame cognitivo de Addenbrooke, o ICR, é o que hoje eu tenho mais utilizado aqui. Ele é um exame cognitivo bem completo, tanto que o mini exame de estado mental, ele é retirado do Addenbrooke. Então, acredito que vocês todos conheçam ele. Eu vou passar para frente aqui no slide, para vocês darem uma olhada. É um exame separado em diversas etapas. Nós temos... deixa eu pegar aqui do meu lado. Espera aí. Nós temos atenção e orientação, memória, fluência, linguagem e visoespacial. Falando um pouco sobre eles, algumas percepções que eu tenho na aplicação dos testes. Então, um paciente com baixo grau de escolaridade, algumas percepções que eu tenho tido aqui, tanto que no cabeçalho do teste, ele diz na parte superior dele, para te colocar a escolaridade do paciente, e é bastante interessante a gente colocar, porque as minhas percepções têm sido assim. Um paciente com baixo grau de escolaridade apresenta
uma diminuição do resultado de fluência e linguagem. Um score muito, muito, muito baixo. Então, se tu for analisar o exame completo, tu pode perceber que vai dar um declínio cognitivo bastante grande. E aí tu vê ali um paciente com ACR de 65, 70, 75 no máximo, de 100, e aí tu vê um mini mental de 28, 29. Por quê? Porque o ACR ele tem muito mais sobre fluência e linguagem que no mini mental não apresenta. Então a gente precisa analisar bem certinho o grau de escolaridade da pessoa quando ele está respondendo, para te não criar um resultado, entre aspas, falso, né? Assim como nos pacientes em episódio depressivo, eles também vão apresentar algumas alterações na parte de memória e também linguagem e influência. Muito mais no memória do que no linguagem e influência. Que eu andei correndo atrás de alguns artigos referente a isso nos últimos 3, 4 meses para cá, porque tem bastante paciente chegando até mim com o diagnóstico de demência ou até de Alzheimer, já está chegando aqui, onde tu vai fazer uma análise muito mais profunda, onde tu vai fazer uma colada de história de vida e tudo mais, e tu vê que aquele paciente não tem demência, não tem Alzheimer, não tem nada. Ele está num episódio depressivo bastante grave. Então, o episódio depressivo também apresenta alguns resultados que a gente deve analisar de forma diferente. O que eu tenho percebido também algumas vezes é que quando a gente vai aplicar o ECR para pacientes com diagnóstico de Alzheimer fechado já num quadro evolutivo de intermediário a grave, é legal aplicar em 2 etapas. Eu tenho realizado isso, eu sei que não é indicado fazer isso, mas na prática a gente acaba fazendo, porque como ele é um teste bastante longo, eles acabam indo à fadiga, eles acabam cansando, vão à exaustão e eles acabam, às vezes, respondendo o que vem na cabeça deles só por responder mesmo, para tipo, acabou aquilo aí, tô indo embora. Porque eles não fixam muito a atenção. Eles são pacientes que, com um certo tempo, tu consegue manter eles em atenção ou com foco para respondendo as coisas. Depois disso, não mais. Tanto que eu, no início, quando eu comecei a atender, eu tinha meu horário de hora em hora, onde eu tive que reduzir de 45 para 45. Tem pacientes que eu não consigo ficar 45 minutos aqui dentro. Tem pacientes que eu libero com 30, 35. Por quê? Porque tem alguns casos mais graves que a gente não consegue ficar tanto tempo. Claro, tem outros que eu fico 1 hora e 15, 1 hora e 10. Então eu acabo compensando. Eu sei que aquele paciente que não consigo ficar tanto tempo vem, eu já encaixo um paciente ou antes ou depois que eu consigo colocar um certo tempo mais. E aí, como eu coloquei ali, alguns casos substituídos pelo Ministério do Estado Mental por causa da fadiga de um teste tão longo. Porque dentro do ACR, a gente tem o minimento. Então, tu consegue tirar ali ou imprimir só o minimento, enfim, para aplicar ele. E aí, na parte de baixo, eu coloquei que em alterações bastante significativas de fluência e linguagem, tenho considerado o exame estado mental para aplicação dele, para não dar essa sensação tão grande de baixa cognição ou até em demência, porque os pacientes se assustam. Quando vai dizer, você teve um resultado de 62 de 100, mas no outro teste você teve 28, 29 ou 25 de 100. Enfim, de 30, desculpa. Porque eles acabam se assustando, porque é legal tu dar um feedback para eles, tu mostra o exame para eles. E aí, depois de um tempo, depois de 5, 6, 7 meses, tu aplica o teste, para ver se eles tiveram alguma melhora significativa. Porque ele é um rastreador. Tu pode utilizar o ECR como forma de rastreio. Famoso GDS, escala de depressão geriátrica. Isso. Essa coisa aí de adequar a prática.
com a prática, adequar o tempo de avaliação, o tempo de tratamento, porque a gente nem sempre consegue. A gente vem com uma ideia, às vezes tu sai da graduação, onde, vou conseguir segurar o paciente 1 hora, vou conseguir segurar o paciente 45 minutos. E nem sempre a gente consegue. A gente sai com essa ideia, e aí tu chega na vivência, não é a mesma coisa. A gente vai aprendendo aos trancos e barrancos, mas vai indo. Referente ao GDS, que é a escala de depressão geriátrica, também é muito utilizado, a gente utiliza ele no estágio. Eu aprendi ele lá na disciplina de avaliação, que eu acho que não consta mais essa disciplina, não tenho mais certeza, depois da reforma curricular. Mas agora acredito eu que aqui a gente pode, se alguém quiser abrir depois o microfone para a gente discutir, acredito que tem algumas coisas bem interessantes para discussão aqui. Algumas percepções referentes às aplicações de testes que eu tenho feito aqui é avaliar muito bem o estilo de vida da pessoa antes de aplicar o teste, para evitar resultados positivos de depressão. Digo isso porque a seguir eu tenho 3 perguntas e 3 achados que são legais a gente fazer essa percepção quando eu digo em estilo de vida. A pergunta 2, que ela coloca assim: diminuiu a maior parte das suas atividades e interesses. Ela deve ser bem analisada, pois tem pessoas que no decorrer de sua vida realizaram poucas atividades por algum tempo, por algum tipo de limitação física, emocional, social ou afetiva. Então, essas pessoas já realizavam menos atividades. E aí, então, questiona se elas realizavam menos atividades ou se diminuiu a maior parte das suas atividades e interesses. Elas vão responder talvez que sim. E aí, tu pediu o que elas faziam, elas vão dizer, sei lá, eu trabalhava e me faxinava minha casa e nada mais. Tá, e agora o que tu faz? Eu não trabalho mais. Mas vezes tu não trabalha mais por quê? Porque eu tive uma limitação física. Ou tu não faz mais alguma coisa porque, porque, enfim, eu tive uma depressão e a depressão me proibiu de fazer algumas coisas, enfim, ou por causa de uma fobia social, alguma coisa assim. Então a gente sempre precisa fazer essa análise antes na coleta de história de vida ou até durante a aplicação do teste. Tu ir conversando, tu ir tentando entender quando o paciente responde sim para alguma pergunta que tu acha legal, questiona um pouco mais, tenta entender um pouquinho mais o que ele está te dizendo com isso. A pergunta 9 é a mesma coisa. Prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas? O que tu pode fazer é, assim, uma pergunta para entender um pouquinho melhor, um exemplo de como ou era o seu estilo de vida. Se a pessoa era mais caseira ou se ela gostava de sair mais. Assim, tu vai entender como que era esse estilo de vida e tu consegue reavaliar a resposta que ela está te dando. Porque ela vai te dizer assim, prefere sair ou ficar mais em casa com nós? Não, eu prefiro ficar em casa. Ok, sim, prefere ficar em casa. Mas e aí tu vai ver lá que a pessoa deu o resultado 8, 9 de 15. Mas tu não perguntou para essa pessoa se ela sempre foi assim. Eu tenho uma paciente que eu avaliei aqui, que ela disse que ela nunca gostou de sair, que ela sempre foi bem caseira, que ela nunca teve outra coisa para fazer na vida dela, mas ficar em casa. Por quê? Porque ela trabalhava em casa, ela costurava em casa, ela fazia os serviços de casa e ela cuidava dos filhos em casa. Então ela nunca preferiu sair, porque ela sempre esteve ocupada em casa. Todo o trabalho dela e toda a vida social dela girava ali em torno. E assim como a pergunta 15, deixa eu ver aqui, a professora Keila. Não estou atrapalhando, Douglas. Eu escrevo para as meninas também, estagiárias, poderem ler. Vai tocando. Não, é só para eu tentar pegar o teu raciocínio para ir seguindo também. Isso aí. Não, o que eu quis dizer é que realmente todas as avaliações, né, Douglas, que tu está falando e na prática a gente vê, elas nos norteiam para que a gente saiba depois estabelecer as nossas prioridades, né? Porque, claro, a gente tem avaliações que são utilizadas por TO e por outros profissionais, às vezes a gente recebe isso em prontuário já, um resultado, e a gente quer investigar mais, né? E a gente quer poder até muitas vezes comparar um resultado com o outro. Então, muito importante isso que tu disse, da gente conhecer antes essa história de vida do paciente e conversar bastante com ele,
Porque muitas vezes aquela resposta é daquele momento, ou por uma interpretação de um pequeno espaço de tempo, né? Então, a gente sempre faz esse complemento. Eu sempre escrevia do lado, quando eu estava na clínica, eu colocava a resposta correta do GDS do jeito que eles respondiam, né? Mas eu colocava uma observaçãozinha da minha percepção enquanto terapeuta daquele comportamento naquele dia, daquela resposta, do que tinha a ver com o que ele tinha me falado na sessão anterior, porque isso vai mediar e vai nos nortear as estratégias que nós vamos utilizar depois, não é isso? Isso. Eu também tenho feito isso. Eu acabo colocando o que a pessoa responde e do lado, ou até no verso, eu anoto alguma coisa que a pessoa me coloca, alguma coisa que ela vai me trazendo, ou até na parte de baixo, que normalmente na folha sobra um tanto, a gente vai fazendo algumas anotações, algumas pontuações que ele vai trazendo, porque às vezes ele te respondeu uma coisa ali na hora e ele já puxa um assunto para te contar uma história de vida, uma parte da história de vida dele que ele até então não tinha te contado. E essa pergunta 15, e a pergunta é assim, acho que tem muita gente em situação melhor? Em sua grande maioria, a resposta é sim. A gente vê e a gente não pode assustar com isso. Porque quase sempre a gente julga que tem alguém em situação melhor do que a nossa. Tanto faz se é em situação financeira, situação amorosa, situação afetiva ou uma situação de saúde. E às vezes essa é a resposta que pode causar um alarde no final do teste, porque a suspeita de depressão no GDS ele aparece acima de 5 resultados. E aí tu vem lá, tipo, tá tranquilo, 6, 7, 8, e aí vem a resposta 15, é sim. E aí a pessoa vai para 8, 9, 10. E aí pode causar um alarde, mas na verdade essa resposta, se eu for perguntar para a maioria de vocês hoje, é capaz de vocês dizerem que sim, que vocês acham que tem gente em situação melhor que vocês, mas sim, vocês também acham que tem gente em situação pior que a de vocês. Essa é uma resposta que eles costumam dar. Sim, com certeza tem gente em situação pior que a minha, mas também tem gente em situação melhor que a minha. Isso eles costumam dizer. Então, é uma resposta bastante ambígua que eles te dão ali, e aí eles começam a puxar alguma coisa de vida, eles começam a puxar, principalmente referente à parte de saúde deles, e muitas vezes trazem parte afetiva, sobre uma questão de abandono. Na parte lá de cima também tem uma parte de desamparo, que eles também trazem bastante isso, e a gente vai avaliando. O GDS então está aqui. CATS. Eu não tenho aplicado muito CATS aqui, de fato, eu acho que não sei se eu apliquei CATS mais que 3 ou 4 vezes na graduação inteira, porque nos pacientes do estágio, a maioria deles já tinha sido aplicado pelo menos uma vez CATS. Eu acho que eu realizei uma avaliação só no estágio, mais lá na Vila Peneza mesmo, que eu realizei alguma aplicação de CATS. Mas então ele tem o objetivo de avaliar o grau de dependência ou independência funcional dos pacientes em alguns quesitos, que é o banhar-se, o vestir-se, o usuário sanitário, deambular, caminhar ou então mobilizar-se, ser continente, a questão da continência ir ao banheiro, e o comer sem ajuda. E eles são classificados em 8 graus de dependência. Inclusive, essa classificação de dependência eu acho ela bastante confusa, bastante confusa mesmo, que a gente precisa sentar, analisar bem certinho. Então ele avalia aí, a primeira resposta sempre é independente, a segunda é com ajuda ou semi-independente, e a terceira resposta é totalmente dependente. Então, é sempre indicado que seja realizado essa... Deixa eu só achar aqui. Essa avaliação com o paciente mesmo, que o paciente te responda. E quando não for possível que o paciente te responda, a gente indica que seja o cuidador formal ou informal que permaneça o maior tempo com esse paciente que te responda. Porém, tem que anotar que essa informação foi passada pelo cuidador, para que não cause uma informação desconexa com o passar do tempo. Tipo, o cuidador X repassou essa informação. E uma coisa que eu percebi, que principalmente tanto no CATS quanto no Lawton depois, é que alguns pacientes, eles apresentam às vezes
certa indisposição em responder alguma coisa, ou até alguma alteração no tom de voz, ou uma alteração física para responder, porque eles têm medo de uma taxação, que tu taxe eles como, tipo, tu é semi-independente, tu é independente. Ou que eles te respondam alguma coisa e tu olhe com maus olhos para ele. Claro, isso tudo depende do certo grau de confiança e intimidade que tu cria com ele. Tu tem que criar essa certa, como eu posso dizer, cumplicidade com o paciente, com o passar do tempo. Talvez não é uma coisa que tu vai aplicar em clínica, em consultório, CADS no primeiro dia, direto com o paciente. Tu pode aplicar CADS com o familiar no primeiro dia, na avaliação. E depois, com o passar do tempo, tu aplica ele com o paciente para tentar, aos poucos, ver o que fecha e o que não fecha, se ele está te dizendo uma coisa que é ou que não é. Próximo teste é o Lawton. Acho que acredito eu que o Lawton a maioria das pessoas já conhece. O Lawton também ele é para atividade instrumental de vida diária, também ele é classificado. São 9 desempenhos, 9 funções, que também é independência ou independência, que são referentes a usar o telefone, viajar, realizar compras, preparar as refeições, arrumar a casa, realizar reparos domésticos, lavar e passar a roupa, gerir a medicação ou tomar a medicação, aí administrar o dinheiro. E é então classificado em 9 graus diferentes de independência ou de dependência. Alguns testes apresentam uma variação quanto ao nível de funções. Alguns apresentam 7, outros apresentam 8, outros apresentam 9, outros apresentam 10. Esse da Prefeitura de São Paulo, da área técnica de saúde do idoso, é muito bom, ele é bastante completo, ele te diz como aplicar, como não aplicar, tudo mais, ele te traz uma parte inferior para fazer observações do que as pessoas estão te dizendo. É um dos melhores testes hoje que eu encontrei do Lawton para a gente aplicar. Tem uma pontuação máxima que o paciente pode chegar, é 27, e ele serve como para te acompanhar o paciente, para te fazer um rastreio, fazer esse comparativo evolutivo do paciente. Tu pegou o paciente, ele estava com, sei lá, 20, e aí depois do tempo ele foi a 22, ou depois foi a 27, ou tu pegou o paciente com 12 e ele foi evoluindo. Ou tu pegou o paciente com 22 e tu percebeu que ele foi evoluindo, que tu conseguiu deixar o paciente com 15. Tu conseguiu que ele conseguisse gerir pelo menos o dinheiro, que ele fosse realizar as compras, ou que ele conseguisse manter algum tipo de mobilidade, viajar sozinho de algum transporte de ônibus intermunicipal ou intramunicipal mesmo, através do teu tratamento. Tem algumas, como eu falei ali, então esse teste tem algumas variações entre 7 e 10 perguntas, mas eu tenho utilizado este. Quando eu utilizo este com 9 itens. E da mesma forma do CATS, o ideal é que tu aplique com o paciente, e em caso de não conseguir aplicar com o paciente, você aplica com o familiar ou cuidador formal que mais esteja junto dele, para que não haja essa divergência ou que não haja uma disparidade tão grande dos resultados apresentados. Bom, tem uma coisa que a professora aqui ela apresentou para a gente na disciplina de geronto, e algumas cidades ela é utilizada, outras ela não é utilizada. Algumas cidades têm ela estocada nos depósitos do município, que não faz utilização dela, que é a caderneta do idoso. Aqui está a caderneta, eu amo essa caderneta, eu sou apaixonado por ela. Aqui a gente não utiliza ela. Foi julgado que não era conveniente no momento, porque a gente teria que passar por uma fase de adaptação bastante grande, a gente ficaria adaptando ela talvez 3, 4, 5 anos até ela
está em utilização. Então, ela tem por função propiciar um levantamento periódico de determinadas condições do indivíduo, idoso, e de outros aspectos que possam interferir no seu bem-estar. E ela é separada em alguns itens. Ela é uma caderneta bastante grande, ela é igual a caderneta de vacinação de criança. No início, a gente encontra os dados pessoais e uma pessoa de referência da família ou algum vizinho, caso a gente precise entrar em contato com esse idoso. E aí, depois, vem a avaliação em si da pessoa idosa. Os medicamentos que ela toma, os diagnósticos e interações que ela teve. E é interessante essa parte dos diagnósticos e interações e dos medicamentos, porque assim, o paciente idoso vem para o teu atendimento, e aí ele não sabe que medicação que ele toma, ele não sabe quando ele esteve internado, ele não sabe de nada. Então, nas cidades que utilizam, muitos idosos carregam isso aqui como se fosse um documento deles. Isso faz parte deles, eles acabam nem saindo de casa se eles não têm a caderneta. As cirurgias realizadas, as reações adversas e alergias a medicamentos, isso é mais destinado para quando a pessoa vai para um hospital ou quando a pessoa vai fazer uma consulta em SF e tudo mais, assim como os dados antropométricos. E aí nós temos o questionário VS13, que eu vou falar ali um pouquinho mais depois. É um questionário bastante interessante de vulnerabilidade social do paciente idoso. Tem uma avaliação ambiental sobre as condições ambientais que o idoso vive, as condições ambientais que o idoso percorre no seu dia a dia. Tem informações sobre quedas, quando teve a queda a última vez. Deixa eu só achar aqui a parte de quedas. Se foi dentro de casa, se foi fora de casa, se houve uma fratura ou se não houve uma fratura. E se deixou de realizar alguma atividade por conta dessa queda. Ou por medo de cair novamente. Identificação de dor crônica, ela é dividida em tipo de dor, se ela teve alguma dor superior ou inferior a 3 meses, como é o tipo de dor, se é uma dor em choque ou se é uma dor em queimação, é uma dor que piora no andar ou é uma dor que melhora ou piora em repouso, e uma questão de hábitos de vida que essa pessoa ela tem. E aí ela refere sobre interesse social, atividade física, alimentação, tabagismo e álcool. Depois disso, tem uma questão de controle de glicemia, qualidade de vacinação, avaliação de saúde bucal, agenda de exames e consultas e atualização da caderneta. Essa parte de agenda de consultas e exames é bem interessante, porque tu pode colocar ali a tua consulta com ele, quando ele veio, se ele não veio, como que ele estava, a consulta com o médico e tudo mais, então tu pode colocar tudo ali para ele ter esse acompanhamento. Porque ele vai chegar em casa, o agente de saúde dele pode pegar, pode olhar, tu tem consulta tal e tal dia, não esquece. Tu pode ter esse contato mais íntimo com ele de uma forma não tão presencial. Depois tem uma segunda parte dela, que ela é dividida na lateral em 2 cores, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela tem uma parte verde e uma parte azul. Nessa parte verde ela é muito mais informativa. Essa parte informativa ela consta sobre direitos da pessoa idosa, que muitos desconhecem dos seus direitos, e aí ele explica bastante dos direitos deles, explica sobre a delegacia do idoso, explica sobre os contatos que eles poderiam ter, sobre a legislação do idoso, sobre o estado do idoso e tudo mais. E aí, depois disso, tem orientações quanto ao uso e armazenamento de medicamentos, como os medicamentos devem ser armazenados, indicação de como separar eles por manhã, tarde e noite, tudo mais. O acesso à medicação do SUS, e o que é o programa Farmácia Popular, quais são as medicações que tem lá, onde encontra uma farmácia popular, os 10 passos para uma alimentação saudável, a questão de saúde bucal, prevenção a quedas, como prevenir quedas, o que evitar ter em casa para isso, atividades físicas, o que é bom fazer, o que não é bom fazer e como não fazer, uma parte de sexualidade, que é uma questão bastante difícil de trabalhar com idosos, mas é uma parte muito legal de trabalhar, porque a sexualidade ela permanece em qualquer etapa da vida, e eles têm um certo tabu em falar sobre isso eu tenho percebido,
Agora, exceto um idoso que chegou agora para mim atender, que ele fala abertamente sobre isso, mas os outros em relação, eles acabam não comentando muito, eles acabam sendo bem mais fechados e acabam não se abrindo tanto quanto isso, apesar de eu ter uma prática, uma vivência prática de sexualidade muito grande no estágio, que foi, para mim, foi o ápice do meu estágio em Geronto. E aí depois tem essa questão de lista de endereços e telefones, que também é muito bom eles terem, para eles colocarem as pessoas com quem entrar em contato, as pessoas com quem não entrar em contato, o número do SAMU, os bombeiros, o número de saúde, o número de violência contra a mulher, essas coisas são muito interessantes. E aí, eu chego nesse questionário que eu desconhecia, até eu fazer essa formação rápida em caderneta de saúde da pessoa idosa, que é o VS-13, que é o Protocolo de Identificação do Idoso Vulnerável. Ele é um questionário que ele tem uma forma de tu aplicar ele por um site, ele é totalmente digital, se tu precisar, até o link está aí, depois eu posso fornecer para a professora Keila a apresentação de slides, aí se alguém quiser mais alguma informação, o link está aí. Ele é um questionário maravilhoso, ele é um questionário simples, extremamente eficaz mesmo, para identificar o idoso vulnerável residente na comunidade, tá? E ele tem dentro uma parte referente à idade do idoso, e aí são separados em 3 idades. Deixa eu passar aqui para o lado. 3 faixas etárias, de 60 a 74 anos, de 75 a 84, acima de 85 anos. E aí cada uma dessas idades tem um nível de vulnerabilidade, porque pelo Estatuto do Idoso, o idoso acima de 75 anos, ele já é um idoso chamado de vulnerável, abaixo de 75 ele é só um idoso, e acima de 80 a 85 anos, ele é um idoso de extrema vulnerabilidade ou idoso preferencial. Ele é um idoso que sempre deve ser passado à frente, porque há uns 10 anos atrás a gente não tinha tantas pessoas com acima de 80 anos no Brasil. Então as políticas elas tiveram que ser mudadas num curto prazo de tempo para que esse idoso acima de 80 anos fosse atendido. Tanto que se você chegar num SF, chegar no mercado, chegar num hospital ou qualquer lugar, ou até num banco, sempre que tiver um idoso acima de 80 anos, ele tem que ser passado à frente. Até na nossa própria agenda, até é bom a gente deixar um horário vago, às vezes, quando vai atender um paciente assim, porque ele pode ser que atrase, ou pode ser que tu tenha que encaixar ele num horário diferente, porque eles demandam isso. Tá? Então, ele tem uma alta percepção da saúde dentro ainda, tem presença de limitações físicas e incapacidades. Então, ele é bem dividido. O da caderneta mesmo, deixa eu pegar aqui. Da caderneta, vocês olharem, se vocês quiserem olhar no vídeo, ele é bem grandão, são 2 páginas aqui, e são 2 páginas do outro lado. A caderneta, a professora aqui, ela tem o link, qualquer coisa vocês podem dar uma olhada também, ela pode mandar para vocês. E aqui na outra página, ele tem o resultado final. Esse link que está aqui no slide para vocês, ele tem uma... Ele dá o resultado pronto já, com nível de vulnerabilidade. No próximo slide eu mostro para vocês. Então, normalmente ele é aplicado pelo agente comunitário de saúde quando vai fazer a visita para o idoso, que tem a caderneta. Mas nada impede de a gente fazer esse questionário na nossa intervenção. Tá? Ele é bem autoexplicativo. Ele vai te ensinando como aplicar. Se tu vai pegar a caderneta, ele vai chegar uma hora que ele vai dizer, bom, aqui o máximo que você vai contar são 2 pontos, mas marque todas as respostas que o idoso te der. Então, através disso, tu vai perceber as vulnerabilidades desse questionário, tu vai perceber as vulnerabilidades do paciente e tu vai montar um planejamento de ação, seja do teu atendimento ou seja até da equipe multiprofissional. Então, tu vai levar, tipo, o paciente tal e tal e tal apresentou vulnerabilidade tanto no VS13
e o que ele mais apresentou foi tal coisa. E aí tu vai levar isso para a reunião de equipe, e junto com a equipe vocês vão montar um planejamento de ação, seja domiciliar, ou seja social mesmo, ou seja ambulatorial para esse paciente. E algumas dessas questões elas são bem parecidas com a escala de IVD de Lawton. Na verdade, eu acho que até tem uma ligação direta, foi extraído de lá para passar para cá. Vou passar o slide aqui para vocês darem uma olhada, bem pequenininho aí, mas enfim. A parte inicial, ela traz a questão de saúde, de idade e autopercepção de saúde. Ela fala sobre uma limitação física, e aí na limitação física, fala sobre curvar-se, agachar-se ou ajoelhar-se, levantar ou carregar objetos com peso acima de 5 quilos, e aí você vai marcar se a pessoa consegue fazer ou não consegue fazer, se tem alguma dificuldade de fazer, elevar e estender braços acima do nível do ombro, escrever, manusear ou segurar pequenos objetos, se tem alguma dificuldade ou não, andar 400 metros, aproximadamente 4 quadras, e fazer serviço doméstico pesado, como esfregar o chão ou limpar janelas. E aí, na terceira parte de incapacidades, ele vai por uma linha do Lawton, onde ele fala sobre a parte de fazer compras, a parte de administração de dinheiro, a parte de caminhar ou deambular, a parte de fazer pequenos serviços domésticos e ainda uma parte de tomar banho sozinho. E aí, no final, eu tinha realizado um testezinho rápido ali, ele vai dar o nível de vulnerabilidade, e através disso vocês vão poder montar as ações. Ele vai dar ideias do que montar as ações para o paciente. O que apareceu de limitação física e o que apareceu de incapacidade, para vocês conversarem em equipe para tentar chegar num consenso meio geral. Chegando na parte que eu acho muito interessante, que agora, não faz muito tempo aqui na saúde, em Alecrim, a gente começou a ter um olhar diferente a isso, que é a parte de cuidar de quem cuida, seja cuidar da nossa saúde enquanto profissionais, seja cuidando da saúde dos próprios cuidadores. Então, nós temos a avaliação de sobrecarga dos cuidadores, a escala de Zarit, que ela é bastante utilizada mesmo, e ela é aplicada com cuidadores de idosos e não existem respostas certas ou erradas. Ele vai te respondendo conforme ele vai tendo vontade, conforme ele está sentindo ou não está sentindo. As perguntas, elas são 7 perguntas, as respostas vão de 1 a 5. E é nunca, quase sempre, quase nunca, às vezes, frequentemente, quase sempre. Então, essa escala ela nunca deve ser aplicada com o paciente junto, com o idoso junto, ela só com o cuidador informal. Neste caso, preferencialmente, ela é aplicada com os familiares, porque numa ideia totalmente desconexa, o cuidador formal ele não adoece, mas o cuidador formal ele adoece tanto quanto o informal, só que ele é treinado para lidar com essas situações, e ele constitui, em termos internacionais, o questionário mais utilizado sobre sobrecarga de cuidadores, principalmente de pessoas com demências e transtornos mentais. E ele é utilizado para avaliar e monitorar ações referentes ao cuidador informal. Algumas percepções que eu tive na escala de Zarit, as questões 1 e 4, que são... Você sente que, por causa do tempo que utiliza com o seu familiar ou doente, já não tem tempo suficiente para você mesmo, essa é a questão 1. E a questão 4, sente-se exausto quando tem de estar junto com o seu familiar doente. Quando respondidas frequentemente ou quase sempre, acende um sinal de alerta para síndrome de burnout futura, ou já instaurada, ou até mesmo a depressão. Por que eu digo isso? Porque eu tenho algumas pacientes aqui, onde eu apliquei Zarit, e elas são cuidadoras, são idosos, cuidadoras de idosos, pior ainda, onde são pessoas de seus 63, 64 anos, que cuidam de pessoas na casa dos 80 já, e
são pessoas que responderam isso, e isso a gente encontra em outros artigos, em outros estudos que falam onde as pessoas que elas acabam tirando o tempo delas ou sentem incômodo em ter que cuidar de outra pessoa, elas acabam apresentando uma depressão ou até a síndrome de esgotamento profissional, síndrome de esgotamento no trabalho. A questão 3, que é, acha que a situação atual afeta a sua relação com amigos ou outros elementos da família de uma forma negativa. Quando respondida frequentemente ou quase sempre, também pode indicar uma tendência ao isolamento, que deve ser observado e acompanhado para evitar problemas futuros de relacionamento ou até mesmo a depressão. Quando eu digo isso, a Caliandra mesmo compartilhou essa semana algumas coisas no Instagram, alguns de vocês devem ter visto, devem ter acompanhado, e eu achei de uma extrema necessidade de ser colocado por ela, que fala um pouco sobre esse momento da pandemia que a gente está vivendo, e bem ao encontro disso, quando a gente acaba sentindo falta de estar com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos conhecidos, as pessoas com quem a gente quer estar, a gente acaba adoecendo. A gente acaba, muitas vezes, entrando numa crise depressiva, ou numa crise de ansiedade, ou a gente não sabe como lidar com isso, e nós precisamos ficar atentos, enquanto profissionais de saúde, para que nós não adoeçamos, se não tenhamos problema ao tratar futuramente os nossos pacientes. A questão 5 e 7, a questão 5 é, sente que sua saúde tem sido afetada por ter cuidado do seu familiar doente. E a questão 7, no geral, sente-se muito sobrecarregado por ter cuidado do seu familiar doente. Também, quando respondidas frequentemente ou quase sempre, demonstram um cuidado apenas com o familiar adoecido, deixando de lado o seu próprio cuidado. Que aí sim fecha com uma síndrome de burnout, fecha com uma sobrecarga do cuidador. E o descuido consigo mesmo leva a uma estafa, leva a uma exaustão, leva a problemas maiores no futuro, né? A gente precisa com que essas pessoas tenham um olhar para si. Não deixem de cuidar de si mesma porque estão cuidando de outras pessoas. A gente precisa com que elas tirem um tempo, um momento para cuidar de si. E eu tive uma vivência com isso também no estágio, onde eu atendi um paciente e a Aridiane atendia a esposa dele, e foi fantástico ver a melhora dela, no momento em que ela tinha esse tempo só para ela, onde ele estava sendo cuidado por outra pessoa e ela tinha o tempo dela, e depois a gente juntou os dois para conversar, para rir, para falar sobre outras coisas, e a gente via a melhora dela, que era o principal, a gente vê a melhora dela, e esse é um caso que eu tenho aqui. Eu vejo a melhora dessa minha paciente, porque é uma paciente que tem melhorado semanalmente. Ela tem melhoras progressivas em questão de memória, foco, atenção. A gente vê o quanto ela tem tirado tempo para se cuidar. Achei uma coisa muito interessante que no dia 8 de dezembro, atendi ela no dia 7 de dezembro, que era uma sexta-feira. Ela chegou aqui de manhã, aí antes de ir embora, ela botou as mãos em cima da minha mesa aqui e ela disse assim, sabe o que eu fiz? Eu disse, ué, o que tu fez? Depois de um ano, amanhã, eu marquei manicure para mim. Eu disse, como assim um ano? Amanhã faz um ano que a minha filha casou, e aí foi a última vez que eu tive tempo para cuidar de mim, das minhas unhas e do meu cabelo, porque desde lá eu só tenho cuidado da minha familiar. E aí aquilo me atentou na semana seguinte, esquecer tudo que eu vinha fazendo de trabalho de memória com ela, e eu deixei tudo aquilo de lado e disse, bom, a partir de agora,
A tua parte de quadro demencial vai ser deixada um pouco de lado por algumas semanas. Nós vamos falar sobre autoestima, autocuidado, e tu tirar um tempo para cuidar de ti mesmo. Que tu pare pelo menos uma vez por semana ou 2 vezes por semana que seja, que tu tire pelo menos 1 hora do dia para cuidar de ti. Desde então, eu não deixo ela vir para cá sem pelo menos estar com as unhas pintadas. Isso eu cobro dela. Eu quero que toda semana ela tire um tempo, que seja 1 hora, se não conseguir 1 hora, para pintar a unha dela, para lavar o cabelo dela, para arrumar o cabelo dela, para ela vir para cá. Isso eu tenho cobrado dela. E é visível a memória que ela está tendo. Então, o Zarit é bem clássico, muitos já conhecem. Então, a sobrecarga ela é dividida em 3. Quando a gente tem leve, até 14 pontos marcados. Moderado, de 15 a 21 pontos marcados. E o grave, acima de 22 pontos marcados. Essa minha paciente que eu falei, que não pintava a unha já fazia 1 ano, ela marcou... Deixa eu pegar o prontuário dela aqui. Para vocês, para eu não mentir. Ela marcou 25 pontos. De 35 possíveis, ela marcou 25 pontos. Então, ela esquecia da vida dela para se dedicar totalmente ao cuidado de uma outra pessoa. Mesmo sendo uma familiar, mas ela nunca cuidou de si mesma. Uma escala nova, que eu até então desconhecia, fui apresentado para essa escala através de um desses cursos do NASUS, que é a escala de fadiga de Piper. Se alguma das pessoas aí, os professores, enfim, que usam mais tempo, conhecerem essa escala e quiser fazer uma contribuição de bom grado, estou aí. Achei muito interessante essa escala, uma escala bastante interessante, mas eu vou apresentar um pouquinho lá para vocês, não conheço muito bem. Então, é um instrumento de autorrelato, multidimensional de avaliação de fadiga. São 22 itens, distribuídos em 3 dimensões. É uma dimensão comportamental, que é do item 2 ao item 7, uma dimensão afetiva, do item 8 ao item 12, e uma sensorial e psicológica do item 13 ao item 23. Sim, vocês vão perceber que são 22 itens, mas ali consta 23. Tem essa divergência, porque tem um item a mais ali que ele é duplicado. É 2 dentro do mesmo item, por isso que ali aparece um item a mais. E essas dimensões são todas elas uma escala numérica de 0 a 10, onde a pessoa vai dizer como ela está se sentindo de 0 a 10. Supomos, quanto você está estressada de 0 a 10? 0 é nada de estresse e 10 é muito estresse. E o score das dimensões ela é calculado e feita uma média entre eles, e a escala total é feita um score somando as 3 dimensões e dividindo elas por 3 para formar uma média geral. E quanto maior o score, maior a fadiga. E ainda contém 5 questões abertas, que é a questão 1, a questão 24 e a questão 27. A questão 24 a 27, e que permitem obter dados adicionais sobre a fadiga para enriquecer a qualidade das informações obtidas com o cuidador. E essas questões tu pode adaptá-las um pouquinho para a tua realidade. Porque tem cuidadores que têm uma realidade, tem outros que têm outra realidade, e ela também não deve ser aplicada junto do idoso. Aqui está o questionário. As perguntas abertas são, de modo geral, o que você acha que contribui ou causa a sua fadiga. Vai dizer que é o cuidado, enfim. De modo geral, o que mais alivia a fadiga. Existem mais alguma coisa que você gostaria de dizer para descrever melhor a sua fadiga? Essa eu coloco para ele explicar melhor o que ele tem como fadiga. O que é a fadiga para ele? Eu coloquei aí e coloquei mais uma questão. Porque muitos vão dizer que a fadiga é só o cansaço físico. Eles esquecem que o cansaço mental também é um tipo de fadiga. Elas têm essa relação bastante íntima. E muitas vezes eles acabam não trazendo isso. E agora eu vou trazer algumas vivências clínicas.
de percepções que eu tive, em alguns casos clínicos. Essa primeira discussão, depressão causando alterações cognitivas, é uma paciente de 36 anos, 36 anos, trabalhou a vida inteira dela, desde os 11 anos de idade, morava no interior, depois vieram para a cidade e tudo mais, e ela trabalhava das 7 da manhã às 6 horas da tarde, chegava em casa, realizava todo o trabalho dela em casa, ia dormir, e só isso, ela só fazia isso. Ela nunca tirou um tempo para ela, e ela um dia acabou surtando, e começou com ideações suicidas, tentou suicídio uma vez, e aí ela começou a fazer tratamento. E tem histórico que algumas medicações psiquiátricas, com o passar do tempo, junto com o tratamento da depressão, ou junto com a depressão, elas causam algumas alterações cognitivas. E o que essa paciente tem apresentado? Lapsos de memória, lapsos muito grandes de memória, diminuição de foco, diminuição de atenção, perda do planejamento, diminuição do tempo de, tipo, ela é lentificação no processamento da ação, e ela, algumas coisas ela não consegue planejar a ação. Algumas coisas ela demora para planejar, então ela tem uma lentificação no planejamento e na execução da ação. E isso tudo é decorrente do episódio depressivo dela, que ela vem tendo uma crise constante, nenhum médico conseguiu estabilizar, hoje ela toma 6 medicações, já passou por 3 psiquiatras, nenhum consegue estabilizar o quadro dela, e a gente tem passado por isso. Talvez a Kali consiga colocar alguma coisa referente a isso também, pelas vivências que ela teve, e eu venho sofrendo bastante com isso, porque é uma paciente bastante nova, que ela tem um desejo gigantesco de voltar para o trabalho, imenso, a maior realização dela seria voltar hoje ao trabalho, e a gente não está conseguindo fazer com que ela tenha avanços tão grandes. Segundo caso, depressão com falsa demência. Por que eu botei depressão com falsa demência? É um paciente que realizou em 2019, no final do ano passado, realizou uma tomografia, onde apareceu microangiomas isquêmicos, enfim. O neurologista pegou, olhou e disse assim, é Alzheimer. Mandou para a família um diagnóstico de Alzheimer, fechou o quadro do paciente com Alzheimer, nunca conversou com o paciente em si assim, nunca analisou ele, e antes disso o paciente tinha na psiquiatra, a psiquiatra tinha fechado o quadro de depressão. Aí esse paciente chega aqui com encaminhamento para físio e TO. Ok, beleza. Físio e TO. A físio avaliou ele, ela disse assim, paciente com marcha depressiva, bem característico de pessoa com depressão. Não apresenta nenhuma alteração cognitiva. Ok, passou para mim. Fiz a avaliação. Paciente no GDS apresentou resposta, pontuação 9. Então, a gente tem 9 de 15. Então, já tendo para uma possível depressão. Paciente orientado viso e espacialmente, lentificação no processamento de algumas informações por causa de uma baixa visão e baixa audição. Executando todas as suas tarefas diárias, ele faz 3 anos que ele trocou de residência contra a vontade própria, fazem 12 anos que ele saiu da residência onde ele morava no interior, veio um pouco mais perto da cidade. Então, ainda fazem 6 anos que ele deixou de ser ministro da igreja, que era uma coisa que ele mais gostava. Então, tem muita coisa por trás disso. Daí vem o médico e fecha o quadro de Alzheimer.
Aí nós avaliamos o paciente, chamamos a família e mandamos a real. Bom, o paciente apresenta isso, 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 isso e isso. E aí, quando a gente apresentou a real para a família, estava a esposa e 2 filhos, a esposa começou a chorar aos prantos. E aí começou a vir mais coisas. No final das contas, nós temos um caso característico de depressão, onde o problema não é só o paciente, onde o problema é um contexto familiar onde ele está inserido, por conta de todas essas mudanças que ele está tendo, por conta dessa esposa que não está conseguindo lidar com essa fase um pouco mais lenta dele, essa fase um pouco mais difícil que ele está passando, e aí tem brigas em casa, tem tudo isso, então agora os 2 foram encaminhados para acompanhamento psicológico, ele está fazendo acompanhamento com a físio por causa de dores, por causa de marcha e tudo mais, e no momento que ele está com a físio, que por sinal atende na sala aqui do lado, eu tenho acompanhado junto para a gente fazer estimulação de memória, a gente tem feito alguma coisa com ele em conjunto. Idoso, cuidador de idoso. Idoso, cuidador de idoso é essa senhora que eu estava falando há pouco, que eu apliquei Zarit, que abdicou totalmente da vida dela para cuidar dessa familiar. Ela relata que o sonho dela nunca foi... Ela é casada, tem filhos e tudo mais. Ela relata que o sonho dela nunca foi casar, que o sonho dela sempre foi ser freira ou então cuidadora de idosos. Ela nunca quis ter uma família em si, ela queria se dedicar às outras pessoas. E é isso que ela está fazendo agora. Só que ela esqueceu que ela tinha que cuidar dela mesma. Ela não cuida absolutamente nada dela. Ela tem ruptura de tendões do manguito rotador do ombro, não quer fazer cirurgia porque ela não pode cuidar dessa familiar dela por 30, 60 ou 90 dias. Então ela está deixando de cuidar da vida dela, das coisas que são necessárias para ela, para cuidar de uma outra pessoa. Adulto idoso com baixo grau de escolaridade. Esse adulto idoso com baixo grau de escolaridade, eu trago por algumas vivências que a gente tem passando, principalmente em cidades menores, em cidades de fronteira. Santa Maria também é bastante comum isso. Tu vai fazer entrevista com o paciente, daí tu pede a escolaridade. Eu tenho 4ª série, 5ª série. Eu tenho 1ª série. Eu nunca estudei. E aí tu tem que planejar todas as tuas atividades em volta disso. Porque muitas atividades que tu vai pegar pronta na internet, elas vêm prontinhas ali, tem muita atividade boa, tem no reab.me, tem muita coisa boa que tu pode pegar lá. A gente está falando de idosos com certo grau de instrução, que lê bem, que fala bem e tudo mais. Aí tu pega um idoso ali com 1ª série do ensino fundamental, que não sabe ler, ou lê pouco, não sabe escrever, ou escreve pouco. Aqui na nossa região, nós temos bastante polacos, poloneses, e nós temos bastante alemães. Então ainda tem uma dificuldade em linguagem, que troca um P e B, troca um M e N, troca um monte de letras, então fica muito mais difícil, depende do que tu vai trabalhar. Então a gente precisa raciocinar muito, ter um raciocínio clínico bem avançado para te conseguir planejar todas as tuas atividades, para que não tenha problema no meio da atividade, que tu não consiga seguir por conta disso. Aí, depois disso, eu venho com os casos um pouco mais cabeludos, posso dizer assim, que é o idoso com familiar idoso, adulto, adolescente, adicto e ou o idoso adicto. São casos que a gente atende aqui, que a gente atende em CAPS, que a gente vê em qualquer lugar. Vou relatar para vocês uma coisa que eu peguei, um caso que a gente tem atendido lá no CAPS em Giruá, que é de um menino de 14 anos, usuário, traficante, mora com a mãe, traficante, e mora com o avô, idoso, 68 anos, usuário de álcool a vida inteira, diversas internações psiquiátricas por uso de álcool, diversos tratamentos, nunca aderiu. E aí, então, a gente vê que o problema é bastante maior do que só aquela pessoa.
é um problema social. E este problema social é o que a gente vai ver cada vez mais. Por quê? Porque a gente tem que pensar que muitos desses, hoje, crianças, né, adolescentes e adultos, eles vão se tornar idosos. E aí tu vai pegar idosos adictos, usuários de álcool, usuários de drogas, já bem demenciados ou com distúrbios bastante grandes que vão chegar para te atender. E aí a gente vê que tu tem aquela ideia de, eu vou atender geronto. Geronto é só geronto, só vou pegar idoso ali com alguma pouquinho de retração física, vou pegar algum Alzheimerzinho, alguma AVE. Não, vem muito saúde mental, muito, muito, muito saúde mental. E eu tenho percebido que que as depressões, os transtornos bipolares, eles vêm vindo cada vez mais em idoso, alguns distúrbios de personalidade vêm chegando agora, que eram coisas não bem tratadas, que vêm chegando. Porque há 30 anos atrás, nem tanto, menos, tu não via tanto idoso com transtorno mental quanto agora. Agora a gente vem vendo isso cada vez mais. E cada vez mais mesmo. E esse problema social, ele vem perpassando por todas as etapas da vida. A gente vem pegando bastante criança mesmo, abaixo de 10, 11 anos, já usuárias de drogas nas cidades maiores, nas cidades pequenas. A gente vem pegando adolescentes também com problemas de drogas, com problemas de álcool, a gente vem pegando adulto com esses mesmos problemas. E aí tu vê, quase sempre tem um idoso em casa. Quase sempre. E quanto o idoso sofre com isso? Às vezes o idoso na casa é a pessoa que mais sofre, porque ele sofre uma violência, às vezes, física, aí ele sofre uma violência psicológica, ele é ameaçado, ele é agredido muitas vezes, ele sofre, às vezes, uma violência financeira, porque recebe a aposentadoria, daí retira a aposentadoria dele para poder, ou pega alguma coisa da aposentadoria dele para poder utilizar o álcool, utilizar a droga, assim que ele perceba, faz pequenos furtos dentro da casa, e aí, para manter o vício. E é isso que a gente vem percebendo cada vez mais. Isso, a gente precisa ficar muito atento, porque eles vão trazer algumas coisas assim. E a gente precisa achar meios e artifícios para conseguir com que sejam denunciados muitas vezes, para que isso pare de acontecer e que esse idoso ele tenha o poder de parar isso que vem acontecendo. Próxima etapa, nós temos o adulto idoso ou o idoso trabalhador e o não trabalhador. Com as mudanças que vem acontecendo com a reforma da Previdência e tudo mais, e as mudanças que vem acontecendo no Brasil, a gente vai encontrar muito adulto idoso ali por seus 50, 55, 59 anos trabalhando, cada vez trabalhando mais, até mais tarde. Nós vamos ver idosos que precisam trabalhar, por quê? Porque a aposentadoria de R$ 1.045 não consegue sustentar eles, porque tem aluguel, tem água, tem luz, tem despesas de casa e tudo mais, e não conseguem. Então eles vão trabalhar, eles vão arrumar um bico, eles vão fazer qualquer coisa. Então são pessoas que, além de ter uma condição de ser idoso, a gente precisa trabalhar a parte do trabalho, porque eles vão querer se inserir no mercado de trabalho. Eles vão querer voltar para o mercado de trabalho ou já voltar. Então a gente precisa com que eles entendam que muitas vezes isso vai ser mais difícil, vai complicar cada vez mais com o passar do tempo. Vai querer fazer faxina. Um idoso, uma idosa doméstica não vai conseguir fazer muita coisa. Uma idosa diarista. E aí, em contraponto, o que eu tenho percebido é cada vez mais idosos que vêm até o serviço, principalmente no CAPS, para conseguir laudos médicos, para permanecer em perícia, muitas vezes por não quererem mais trabalhar, por já estarem cansados, outras vezes por não conseguirem trabalhar, outras vezes porque não sabem trabalhar, então é muito mais fácil viver de benefício, porque
Por que eu vou trabalhar se o governo pode me pagar um benefício? Pode me pagar um auxílio-doença, alguma coisa assim. Sim, isso acontece. E acontece bastante. E aí, essa coisa do adulto idoso com transtorno mental, que eu já comentei, cada vez mais a gente vem passando por isso. E isso vai acontecer cada vez mais, porque as pessoas morriam mais cedo, agora elas estão morrendo mais tarde. Nós vemos pessoas chegando a 80, 85, 89, 90, 91, 95, 100, 108, 110 anos, e o transtorno mental continua. O transtorno mental não vai matar elas. Então, assim, elas vão carregar isso para a vida inteira. E a gente precisa estar preparado para receber todos os tipos de pessoa quando a gente trabalha com gerontologia. Aqui tem algo que eu acho bastante interessante trazer, que é a rede de apoio à equipe multiprofissional. Quem que é a equipe multiprofissional? Aqui comigo são todas aquelas pessoas que eu relatei lá no início, aquelas que trabalham comigo, que estão aí, e a gente precisa entender o quão importante eles são para a nossa articulação. No momento que tu está no SF, que tu está num trabalho de rede, tu precisa acionar várias pessoas, às vezes, para seguir um tratamento, para que o paciente esteja aderido ao tratamento, ou que o tratamento esteja dando resultado. Então, tu vai lá, tu aciona a pessoa, tu aciona lá o enfermeiro, porque tu percebeu que o paciente não está conseguindo fazer a organização da medicação dele, então ele está confuso, ele não está conseguindo fazer isso, mas daí ele já percebeu que ele está com alguma dificuldade física ou que ele está com algum problema de saúde, já acionou o médico, e aí tu já tem que acionar o agente de saúde para o agente de saúde fazer visitas mais frequentes de rotina, para que esse tratamento esteja sim dando um resultado, tenha uma eficácia também. E a questão de relacionamentos e trocas. Relacionamentos, a gente precisa tentar prezar o bom relacionamento. Não é fácil manter bons relacionamentos com todos os colegas, não é fácil mesmo. Nem um pouco. Mas a gente precisa tentar manter isso. Às vezes as ideias divergem de uma pessoa para outra, mas a gente precisa entender que isso acontece, que nem todo mundo vai pensar igual a ti na tua vida inteira. Então a gente precisa compreender isso, baixar muitas vezes a cabeça, tentar convencer a pessoa que o teu lado está certo ou tu entender que o lado dela está certo. E isso são as trocas. As trocas aqui, por exemplo, hoje de manhã, nós estávamos agendando uma reunião multi para discutir um caso de um paciente. Vai envolver 4 profissionais de novo uma discussão. Na segunda semana que eu estava aqui, deu um caso bem complicado, e aí eu caí de paraquedas. No caso, nós estávamos com 9 profissionais envolvidos na discussão do caso, a gente discutiu o caso uma tarde inteira para chegar num resultado para no outro dia executar a ação. Então é muito rápido, a gente precisa fazer as trocas. No momento que eu trabalho em rede, que eu trabalho no SF, as coisas acontecem muito mais rápido. Porém, tu tem que ter abertura. A equipe tem que confiar em ti, tu tem que confiar na equipe. Que as coisas têm que andar. E as redes de apoio. As redes de apoio, eu coloco elas como colegas, professores e a equipe multiprofissional. A equipe multiprofissional é uma boa rede de apoio para discussão de casos, para te fazer troca e acompanhamentos. Porém, a gente precisa muito do apoio dos colegas e professores. Colegas de profissão e colegas amigos. No momento que tu te forma, tu sai nu e cru. É tu por ti. Então, tu precisa firmar parcerias, que vão ser teus colegas ali para frente. Tu faz parceria com o psicólogo, tu faz parceria com o médico, tu faz parceria com o fisioterapeuta, tu faz parceria com qualquer profissional. Tu firma uma parceria, ele vai ser um colega teu. Tu encaminha para ele e ele encaminha para ti. E é essa troca que vai acontecendo. E aí vai rolando os encaminhamentos. E aí tu precisa discutir um caso, tu chama um colega teu, tu não sabe como lidar com uma coisa, tu chama um colega teu e vai conversando com ele. Tô com uma dificuldade para isso, tu podia me ajudar? Não tô conseguindo fazer isso. Isso aconteceu bastante logo que comecei no CAPS com a Adriana. A Adri ligava, putz, Adri, tô com dificuldade com isso, eu não sei o que fazer, me ajuda. E aí a Adri conversava comigo, não, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Professores, mantenham contato com os professores. A grande maioria deles é aberto.
A grande maioria. Nem todos são. A exemplo da Keila. A Keila, a todo momento eu mando mensagem para ela, eu digo como as coisas estão aqui, eu mando algumas ideias de alguns links de curso que eu acho interessante, alguma coisa assim. A professora Rita me ajudou bastante logo no início também, porque eu saí da graduação, 4, 5 meses depois eu estava no CAPES. Então, a gente precisa que esses professores nos ajudem. E eles nos ajudam mesmo. Eles são aqueles professores que estão ali do teu lado, te apoiando, porque eles querem te ajudar a crescer. Eles não são concorrentes. E nenhum colega teu é concorrente. Todos eles são colegas, todos eles são para te apoiar. Tu tem que fazer o teu e ele faz o dele. E é assim que a gente vai indo. Aqui eu coloquei erros e acertos. Por que erros e acertos? Porque a gente vem com uma ideia, a gente às vezes acerta, às vezes a gente erra. Então, a graduação e o estágio é um lugar para a gente aprender, a gente aceitar as dicas e a gente crescer com os outros que têm mais vivência que nós. Porque no momento em que tu está numa sala de aula, tem pessoas que já tiveram mais vivências, tem pessoas que já passaram por mais lugares, tem pessoas com outras formações, tem pessoas sem formações, tem pessoas que já trabalharam, tem pessoas que nunca trabalharam. Então elas estão ali para fazer uma troca. Ah, tem aquele colega chato que fica falando. Sim, eu era um colega chato que ficava falando. Só que eu tinha 1 ano e meio de clínica. Então, se eu tinha 1 ano e meio de clínica, por que eu não ia colocar as minhas vivências, as minhas experiências profissionais? O meu raciocínio clínico, mesmo sendo fisioterapeuta, eu tinha um raciocínio clínico. Então, eu estava ali para isso. E os professores, muitas vezes, eles têm esse raciocínio clínico muito mais apurado que nós. Eles estão falando uma coisa, eles lembram de outra, eles puxam, eles trazem, eles esmiuçam aquilo ali, jogam de volta e continuam aquele mesmo assunto. Por quê? Porque o raciocínio clínico deles é muito rápido. E isso a gente vai ter com o tempo. Nós não conseguimos isso tão fácil. Então, a graduação e o estágio é um lugar para a gente fazer isso, para a gente aprender a aceitar as dicas. Todos eles estão ali para nos dar dicas de como trabalhar e de como fazer as coisas. Estágio como lugar para errar e ser corrigido. Por que eu digo isso? Porque fora, tu não pode errar. E se tu erra, tu tem que responder pelo teu ato. No momento que tu tá no estágio, tu errou, tem alguém respondendo por ti, o professor tá ali, ele é teu tutor, ele é teu preceptor, ele que vai responder pelo teu ato, pelo teu erro, e ele vai te ajudar. Tu errou, ele vai te amar, vai conversar contigo, vai dizer, ó, tu errou nisso, tu fez isso, tu podia ter feito isso de tal forma, ele vai te cobrar. Ele vai estar o tempo inteiro para te cobrar. Porém, é o momento certo para errar. É o momento que tu tem para tirar as tuas dúvidas. É o momento que tu tem para te aprender a escrever, para te aprender a evoluir num prontuário, alguma coisa assim. Porque depois que tu sai de lá, não tem mais isso aí. O estágio não como a parte principal do aprendizado prático, porque o aprendizado vem na clínica. A gente tem essa ideia errada de que o estágio vai nos fazer o terapeuta ocupacional. O estágio vai nos fazer o profissional. A gente vai sair de lá como o terapeuta ocupacional melhor do mundo. Não. Supomos, eu no estágio de geronto atendia 4 pacientes no ambulatório e 3 pacientes na Vila Pianesa. 7 pacientes, isso às vezes é o que eu atendo aqui num dia. Então a gente atende às vezes um semestre inteiro, 7 pacientes, é isso que tu atende depois em um dia. Então, a tua clínica, o teu aprendizado vem depois na prática. Aprendizado vem com prática. O estágio é só aquele momento inicial. É onde tu vai pegar os trejeitos de trabalhar, onde tu vai começar a montar teu raciocínio clínico, onde tu vai aprender o que fazer. Mas só o tempo de clínica que vai fazer tu te tornar um verdadeiro profissional.
E agora, algumas coisas sobre a formação da TO em si, enquanto sala de aula e tudo mais. A formação ela não contempla tudo que é vivenciado no mercado de trabalho. A gente tem, nem sei quantas disciplinas são, a gente tem todos os ciclos de vida contemplados, mesmo que minimamente na graduação, mas ele não contempla tudo. A gente tem uma base de tudo, porque todas as formações, e isso eu venho percebendo com o passar dos anos para cá, todas elas são muito vagas. Por quê? Porque a graduação é o lugar que vai te ensinar a ser aquele profissional, mas se tu quiser uma maior capacitação, tu vai ter que fazer uma especialização, tu vai ter que fazer uma residência, tu vai ter que fazer um mestrado profissional, não acadêmico, então tu vai ter que ir fazendo as coisas assim, te especializar através de cursos e tudo mais. Porque a formação, a graduação em si, ela vai te capacitar para te atuar basicamente um pouco em tudo. Ela não vai te aprofundar em tudo. Então, a gente precisa aprender com os outros. Então, as pautas de vivências práticas na graduação, pela limitação de profissionais no mercado de trabalho regional e estágios, também é uma coisa que eu percebi na graduação e que isso tende, com o passar do tempo, a diminuir. Porque, assim, nossas práticas elas aconteciam em 5, 6, 7 lugares em Santa Maria. Nem isso, às vezes até menos que isso. Por quê? Porque Santa Maria, mesmo tendo duas graduações em terapia ocupacional, não tinha nenhum terapeuta ocupacional na rede. No ano que eu saí, foram contratados 3, um para cada CAPS. Ou 4, enfim, um para cada D, não lembro. Mas assim, até então não tinha TO na rede. Tinha nas cidades vizinhas. Mas agora a gente imagina se tivesse talvez um terapeuta ocupacional em cada residencial de idosos, um terapeuta ocupacional no CAPS, um terapeuta ocupacional na PAI, um terapeuta ocupacional aqui, um terapeuta ocupacional lá, terapeuta ocupacional na FCM, enfim, em vários lugares, a gente conseguiria ter vivências melhores da prática. Por quê? Porque talvez a gente conseguisse sair mais. A gente conseguiria usar aquelas disciplinas de prática, que agora mudaram para seminários, ali dentro da própria Santa Maria. Santa Maria vem toda a região é referenciada para lá, então tu poderia pegar um pouco de cada lugar para vivenciar isso. E aí tem uma coisa que é conteúdos não abordados e que devem ser aprendidos na prática, na troca de experiência com colegas de estudos extras. Eu vivenciei isso logo que eu cheguei no CAPS, que era a questão daquele adolescente, usuário de drogas, traficante, tudo mais. E na graduação a gente não teve nada disso. A gente não teve um adolescente usuário de drogas. Como eu vou fazer uma avaliação de um adolescente, sem adolescente, saindo de uma pré-adolescência, usuário de droga? Como que eu vou avaliar uma criança usuária? Como que eu vou fazer isso? Por quê? Porque a saúde mental, eu avalio com criança, como eu avalio? Eu vou avaliar o brincar de uma criança de 14 anos. Então, a gente tem faltas de conteúdos abordados na graduação e que eu acho que nós, enquanto profissionais, muito que nós tivermos do lado de cá atuando, a gente pode passar para o curso. Olha, sinto falta disso, faltou isso, faltou isso, faltou isso. Para que aos poucos sejam colocados cada vez mais materiais e conteúdos para serem repassados para os alunos. Por quê? Porque eles não estão vivenciando o que a gente vivencia. Porque quando foi feita a reforma curricular, eu participei dela inteira. A gente não imaginava que tinha tanta coisa aqui do lado de fora. A gente sabe que tem, mas a gente não imagina que em cidades remotas, pequenas vão ter, em cidades grandes vão ter, a gente acaba deixando passar algumas coisas em branco. Então é interessante a gente dando esse feedback para a graduação, sabe? Manda para a coordenação um e-mail dizendo, seria interessante se fosse abordado tal e tal e tal conteúdo. Talvez vai ser, talvez não vai ser. Isso depende do que eles vão avaliar, né? Eles precisam avaliar como importante ou não importante para que seja feito isso. Deixo aqui algumas indicações, pensando também na parte do idoso, que a gente vai precisar trabalhar cuidados paliativos. Deixei o livro sobre a morte ou morrer da Elizabeth Kubler-Ross,
que ele fala sobre as fases do luto, que a gente trabalha com o idoso, a gente trabalha com os familiares e tudo mais, que é um livro excelente. Foi meu livro de cabeceira um bom tempo. Tem uma entrevista de ajuda do Alfred Benjamin. Ele é um livro direcionado para psicologia e pedagogia, mas é um livro que nos ajuda a montar uma entrevista, como entrevistar, como fazer uma coleta de história de vida, como realizar a entrevista de uma forma que o paciente lhe responda aquilo que tu quer saber, que ele não te omita nada. Esse entrevista de ajuda, ele não é mais feito hoje, eu consegui encontrar num sebo, muito barato o livro em si. Para quem vai trabalhar com Alzheimer, eu indico a leitura do livro Quem e Eu, do Fernando Guzoli. É um livro baratíssimo também. Ele está disponível para compra. É um livro bom para indicar para familiares de pacientes com Alzheimer. Indicação de cursos. Fiquem atentos ao portal UnaSUS, ao AlphaSUS e ao Telesaúde RS da URCS. Tem coisas bem interessantes saindo de cursos para as mais variadas áreas, parte administrativa, parte de idoso, parte de criança, parte de social e vulnerabilidade, é muito interessante mesmo. Fiquem bastante atentos, tem bastante coisa boa vindo por aí no curso, no portal de saúde da URGS. Alguém tem alguma pergunta, alguma discussão, alguma coisa aí? Douglas, que joia! Eu amei tudo. Gente, é uma oportunidade única a gente poder ter esse bate-papo, assim, de tarde, de quem está aqui, né? E o intuito de chamar o Douglas é exatamente dele ser um egresso FSM e ser ex-estagiário desse campo da gerontologia, que é o campo que eu sou professora. E ele disse coisas importantíssimas, né? No que se refere ao contato com a equipe, ao contato com professores, essa rede que a gente tem que ter de apoio para a gente enquanto profissional, e dessa busca constante, né, que o aprendizado ele não se dá realmente em 4 anos de graduação, nem 4 anos e meio, e claro que a gente tem uma base, né, aqui estava presente, Douglas, no início pediram desculpa porque tiveram que sair a professora Eda, que é uma professora altamente renomada em Fortaleza, na área infantil, estava a professora Lucila Bonfim, que também é muito renomada, que foi minha professora e da Mônica, e pediram para sair porque tinha uma outra live. Mas, assim, a gente deve muito aos nossos professores, que foram os que nos deram base e incentivo para buscar e querer mais, né? Eu e Mônica está aí, tivemos essa formação em Fortaleza, que muitas vezes a gente questionava, o professor Newton, que vocês tiveram também, a gente questionava que será, né, que falta, a gente sempre vai questionar, gente. E quando eu saí de Fortaleza e fui morar em São Paulo, eu achava que quando eu chegasse em São Paulo, eu ia ter todas as respostas para as minhas dúvidas enquanto profissional terapeuta ocupacional, vinda dos professores, né, da formação, porque aí, enfim, eu ia encontrar os professores de excelência, os professores dos artigos, os professores dos livros. E, na verdade, algumas coisas a gente encontra de resposta sim, mas a gente encontra de resposta na vida, nisso que o Douglas disse, da experiência, na clínica, na prática. E a prática se faz até, Douglas, desse momento de tu estar aqui com a gente, conversando, contando o que tu viveu, contando como foi chegar até aí, né, de tu ter feito primeiro um curso e depois ter se decepcionado um pouco e ter buscado outras opções, e eu sabia disso desde quando tu tinha sido meu aluno na primeira disciplina, que a tua primeira formação ia contribuir para tu ter um olhar ampliado na tua segunda formação, que era TO. E eu sempre valorizei os questionamentos de quando um aluno já vem com uma formação anterior em sala de aula, que para mim é fundamental, né? E para os alunos de estágio, Douglas, a Carlinha escreveu aqui, eu vou ler para ti, mas para os alunos de estágio é muito importante, porque os de estágio, não só os de estágio, mas os recém-formados, é que eles entendam que a construção do conhecimento, ele também depende muito do aluno e depende muito do que tu busca para ti, né? De desejos, assim, na construção profissional. E que realmente ele vai se dar
Na prática, a Carline coloca: Douglas, temos percebido que, embora o Alzheimer seja muito presente nos diagnósticos de idosos atualmente, nos deparamos com alguns casos de declínio cognitivo leve, que às vezes não são identificados como os tais. Você, em sua prática, tem se deparado com algum caso assim também, de declínio cognitivo leve, que depois você percebe que é um quadro demencial, ou ao contrário? Que viam como quadro demencial Alzheimer já, e depois tu via que era um declínio leve? É isso que eu acho que ela quer saber. Na Carlinha é verdade, estagiária do 7º. Eu tenho me identificado bastante, tenho recebido bastante casos de pacientes que vêm como bem diagnóstico fechado de Alzheimer, e na verdade, eu acho que isso é mais fácil para o médico fechar um quadro de Alzheimer, porque ele escreve ali Alzheimer. Nós temos um CID, nós temos um CIAP fechado para Alzheimer, e aí que é mais tranquilo, que as pessoas já se preparam para o pior, né? As pessoas já esperam que no futuro isso possa evoluir com isso, mas a maioria dos casos que chegam aqui, eles são de declínios cognitivos leves. Eles não são Alzheimer de fato. Pode até ser um Alzheimer, sim, uma fase inicial, pode até ser alguma coisa, mas eles são bem leves mesmo. Tanto que a gente não consegue nem perceber algumas alterações maiores, como repetições de frases, repetições de perguntas, esquecimentos bastante maiores. O que eu percebo bastante aqui é essa lentificação no processamento da informação. Eu não sei se isso está bastante ligado, sim, à escolaridade, mas a lentificação no processamento da informação é uma coisa que eu tenho encontrado bastante na clínica. Tive essa prática disso lá em Santa Maria, de um paciente no estágio, que eu achava muito engraçado. Ele ficava contando os dedos para processar a informação, para processar a ação, e ele me respondia. Isso eu vejo aqui. Isso eu vejo cada vez mais. E alguns casos vêm chegando com isso. De declínios leves, bem levíssimos, muitos deles também relacionados à depressão. Depressão, distúrbio bipolar, alguns quadros de depressão bipolar, que é um novo diagnóstico que está vindo bastante para cá, onde a pessoa tem um diagnóstico de bipolaridade, porém ela fica muito mais no quadro depressivo, ela não oscila para crise maníaca, e ela, por conta da medicação e por conta do transtorno depressivo, ela acaba também tendo esse declínio cognitivo leve. Só que eles vêm para cá com a ideia de tratar uma depressão, de tratar algumas coisas que estão acontecendo com elas, relacionadas a alterações nas atividades de vida diária dela, e aí tu vê que tem algum declínio cognitivo, e aí tu trata isso. Porque a alteração na vida dela é tão mínima, tão imperceptível, que a maior parte é relacionada mesmo ao declínio cognitivo dela. E Douglas, a gente também tem percebido o seguinte, agora com esse distanciamento, os possíveis casos de idosos e de adultos que vão surgir para atendimentos de terapia ocupacional. Tem tido 2 pontos muito loucos aí acontecendo, muito importantes com a pandemia, né? Um é alguns cancelamentos para o pessoal que está na prática clínica domiciliar, e outros uma adesão grande ao atendimento de terapia ocupacional para quem está atendendo na linha de frente e para quem está atendendo online. E eu creio que no próximo 6 meses, 1 ano, 2 anos, vão surgir muitos casos de depressão em idosos com alteração cognitiva significativa, provocada também pelo isolamento. Não sei o que a Mônica lá em Portugal acha disso, mas que o que eu tenho percebido pelos poucos contatos online que eu tenho feito com os pacientes, tanto do nosso ambulatório, quanto alguns casos de pessoas do grupo de apoio a familiares que a gente tem, é que eles dizem como a gente sente falta. Professor, a gente precisa, ele está mais lento, ele está mais quieto, ele fala menos, ele participa menos, e a gente vendo a nossa importância, né? Dessa estimulação desses papéis, desses sujeitos ocupacionais, que pode ser mínimo de participação e adesão dele dentro de casa, e que às vezes
todo mundo está vivendo esse momento, também está sofrendo com isso, não tem condições psicológicas e emocionais de dar esse suporte. E o papel do profissional se torna essencial. Não sei se tu já tem visto reflexo disso aí, ou se tu tem alguma opinião em relação ao que pode vir pela frente. Tu ou a Mônica, se quiser falar também. Eu aqui tenho percebido que os meus pacientes, eu fiquei 2 semanas sem atender só. 2 semanas eu estive restrito ao não atendimento, que a gente estava evitando atender pacientes aqui, mas depois eu abri minha agenda de novo. No início, alguns pacientes não queriam vir e tudo mais, e eu limitei apenas a não atender 3 pacientes. 3 pacientes de alto risco, eram um casal de 90 anos e uma senhora de 88. De resto, abri minha agenda para todos. E o que eu tenho percebido aqui é que todos eles vêm. Todos eles estão vindo para cá, todos eles vêm para atendimento normalmente. E essas 2 semanas que eu não estive atendendo, eles relatam sobre essa falta do atendimento. Mesmo que seja um avanço pequeno, que eles tenham uma melhora pequena, eles percebem isso, e os familiares percebem, eles relatam bastante isso. E eu tive conversando essa semana, que na verdade, porque eu venho para cá só 2 dias e meio, faço só 20 horas aqui. E aí eu venho na terça e na sexta-feira o dia inteiro, e na quinta-feira à tarde. E aí na sexta-feira eu estava aqui, eu fico na hora do meio-dia, e eu fui sair daqui para ir lá na frente no ambulatório, e eu saindo, encontrei uma cuidadora de uma idosa que eu atendia domiciliar, e ela disse assim para mim, achei que não estava mais vindo. Eu disse, não, estou vindo, mas por conta da pandemia e tudo mais, eu não estou atendendo domiciliar, a paciente é alto risco. Então ela disse assim, as poucas vezes que tu ia aqui, tu foi lá, que uma vez por semana, fui um mês mais ou menos lá, 1 mês e meio, o avanço dela era grande, agora ela degringolou. Esse foi o termo que ela utilizou. Ela está acamada, agora ela não quer caminhar, ela não quer conversar, ela não está mais falando nada com nada, já tinha pouco reflexo, ela já falava pouquíssima coisa, nunca eram conversas muito lúcidas e orientadas, eram divagações totais, eram alucinações totais. Aí tentava entrar nela para conversar alguma coisa e ela foi decaindo cada vez mais. E ela disse assim, é cuidadora mesmo. Daqui uns dias sou eu que vou vir aqui. Daí eu disse, ué, por quê? Porque eu comecei a sentir os efeitos da pandemia. Eu disse, como assim? Antes eu ia 3 vezes por semana cuidar dela, agora eu só vou mais uma, porque eles querem manter ela mais isolada, eles não têm mais condições de pagar as 3 vezes por semana, e eu tô começando a ficar mal. Eu tô começando a apresentar alguns sintomas que até então eu não apresentava, porque eu tô começando a ficar depressiva, eu não tô vendo mais sentido na minha vida, porque até então, segunda, quarta e sexta eu passava o dia inteiro com ela, agora eu só passo mais a quarta, e assim as coisas estão indo. Eu tô sentindo dos próprios cuidadores desses idosos um pouco mais debilitados me trazendo isso. E aí eu tenho um pouco da vivência da minha avó também, que está com Alzheimer, a cuidadora dela está esgotadíssima, também por conta disso, porque antes elas saíam 3 vezes por semana, agora elas não saem mais. E aí a idosa, a cuidadora tem 55 anos, também está extremamente esgotada, não aguenta mais. E aí vem tudo isso, né? As coisas vêm pesando cada vez mais. Então, ano que vem a gente vai ter as consequências piores pela frente, né? E temos que estar minimamente preparados, nós emocionalmente mais fortificados, os profissionais, e para saber que vai vir uma demanda, eu acho que uma demanda grande, né? E nós, professores, vamos ter que nos adequar em relação a conteúdos para essa demanda que vai surgir, né? A Calianda estava aqui, mas caiu. Eu ia dizer para ela falar um pouquinho
da saúde mental dos idosos, como é que ela acha que vai ficar isso, mas o tempo, a gente sempre tem uma proposta, já são 10 para as 4, mas eu queria, assim, além de te agradecer, perguntar a alguém, se alguém quer falar mais alguma coisa, contribuir, e dizer que essas nossas reuniões são muito importantes para a gente fortificar cada vez mais a terapia ocupacional. Enquanto a gente não colocar a terapia ocupacional em evidência, seja em lives, seja em bate-papos, atualmente, virtualmente, a gente vai ficar só se queixando de que outras pessoas estão entrando na nossa área, aquela velha história que a gente tem há anos, né? Então, a importância da gente discutir, de ver o que é que outros profissionais estão fazendo, como estão fazendo, é muito importante. A Mônica está aqui, eu acho que está a Mônica, mas aparece sem o microfone, não sei se ela está online ou não. E, Douglas, quero te agradecer muitíssimo, porque foi muito bom te ouvir, fico muito feliz que teu trabalho esteja no nível que está, dando certo, eu não tinha dúvida disso. Fico feliz de ter contribuído minimamente para incentivar essa tua busca. Quero que cresça cada vez mais. O meu intuito enquanto professora é ver os alunos voando muito alto, muito mais do que eu consegui voar. Ainda quero conseguir, né? Mas estou ficando meio velho. Mas o meu orgulho é de ver os alunos correndo atrás, os ex-alunos, os profissionais da TO, se destacando e ocupando os espaços que são tão nossos, né? E tão importantes da gente estar. A Mônica queria falar, mas o microfone está com problema, ela disse. Quer escrever alguma coisa aí, Mônica? E essa parceria da gente é muito importante. A Mônica sempre está presente, Douglas. Ela é uma colega que mora em Portugal já há um tempo, há 12 anos, é professora e pesquisadora também na área de cuidadores. Já colaborou muito aí com minhas lives, porque o meu intuito também é conectar vocês, ex-alunos, profissionais recentes, profissionais já com muita experiência, com esses novos profissionais que estão surgindo aí. Caliandra entrou de novo? Entrou. Cali, quer deixar aí teu recado também da área? Caliandra está de professora substituta da gente, tem uma experiência grande aí com a residência. Eu acho que o pessoal que fica aí na residência de saúde mental tem muito a colaborar com a gente fica muito importante. A Mônica quer te dar os parabéns, Douglas, e está aqui escrevendo porque não conseguiu ativar o microfone. Alguém quer falar alguma coisa, gente, para a gente não passar muito do tempo, deixar também o Douglas cuidar da vida, e vocês também. Fico muito feliz com a presença de vocês, com quem conseguiu entrar. Quem não conseguiu, a gente vai disponibilizar esse áudio e as imagens aqui do que o Douglas apresentou. Se ele conseguir compartilhar com a gente, vai ser muito importante. Quem está falando aí? Alguém quer falar? Você sabe o... Não estou te ouvindo. Quem está falando? É a Kali. Kali, fala. Você... Prof. Keila, seu microfone. Vocês me ouvem? Eu, Caliandra. Agora sim, Kali. Mas vocês estão me ouvindo? Tá com problema eu de tive conexão, prof. Não sei se... Parar aqui, eu estava escutando a live. Ué. A gente te ouve, tu entra e sai, mas a gente está te ouvindo. Eu acho que não conseguiram mais. Então, gente, vamos fazer assim. Ela está na estrada, então não vai conseguir mesmo. Então, vamos fazer assim. O Douglas deixou disponível aí o e-mail dele, o telefone com o WhatsApp. A gente conversa muito, que é o intuito mesmo, a gente poder ter essa troca com outros profissionais que estão fora. Eu estou à disposição, a universidade está à disposição de vocês. A gente quer cada vez mais colocar a TO em evidência e as experiências boas, como essa do Douglas, em evidência.
nós não somos perfeitos, nenhum de nós, isso é fato. Com a pandemia nós estamos descobrindo cada vez mais que somos mínimos, né? Mas a importância da gente estar sempre assim, né? De olhos bem abertos, ouvidos também, e dispostos a aprender cada vez mais. Então, eu agradeço mais uma vez a participação do Douglas, agradeço a Indaiara, que está sempre nos apoiando aí com tecnologia de redes, a presença de todos vocês, e que sexta-feira, amanhã, nós temos uma live, né, Indaiara, falando de acessibilidade cultural do idoso, Douglas, bem legal também, e que a gente está à disposição de vocês. Quer falar mais alguma coisa, Douglas? Gente, eu queria agradecer a todo mundo, a professora Keila mais uma vez, e eu me coloco à disposição, meu e-mail está aí, meu WhatsApp está aí. Meu WhatsApp funciona 24 horas, se alguém precisar, manhã, madrugada, eu nunca paro. E se alguém precisar a qualquer momento, eu penso em talvez abrir uma vaga de estágio, se uma possibilidade futura tiver como, e também colocar para o pessoal do seminário à disposição, se alguém tiver como andar 320 km de Santa Maria, para vir até aqui para fazer a disciplina de seminários, porque aqui é uma realidade totalmente diferente, eu digo isso por questão da saúde mesmo, porque é uma cidade pequena, onde a gente tem tudo, onde todo mundo tem acesso a tudo, onde todo mundo consegue tudo. Não é assim em todos os lugares. Principalmente quem vem de Santa Maria, onde a gente tem uma dificuldade gigantesca para acesso à saúde, aqui é totalmente diferente. Então, vivenciar uma realidade assim é muito legal. Então, quem tiver qualquer coisa, pode me chamar no WhatsApp, pode mandar e-mail. Eu vou estar mandando o slide para a professora Keila, ela pode mandar para vocês. E aí, qualquer coisa, qualquer dúvida de algum dos testes, também pode me chamar aí, ou se quiser conversar sobre algum caso clínico, não tem problema algum. Importantíssimo, Douglas, tu não tem ideia, porque como a gente está em campo de estágio, sem estar no campo, né, só discutindo casos e conversando com profissionais, para as meninas isso é muito importante. Então, mais uma vez, obrigada pela tua participação, obrigado por tecnologia de redes, aí o UFSM, a Indaiara nos ajudando, e até uma próxima, Douglas, em breve, entre em contato de novo, um beijo enorme, estava com saudade de todos vocês. Beijo, obrigadão. Pessoal, brigadão. E o Douglas vai ter um certificado para ti em breve, viu? Tá bom. Beijão. Beijão. Tchau, obrigada, gente. Tchau.